Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Me chamo Tony Lucas, este é mais um vídeo do quadro Café com Jesus, onde nós trazemos reflexões acerca do Evangelho de Cristo. Se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no canal, curta este vídeo, e assim você também vai ajudar esse vídeo a ser compartilhado com mais pessoas. Nós vamos juntos compartilhar, a mensagem de Deus para todos aqueles que estão necessitados. E o tema de hoje é sobre fazer a diferença. E é uma experiência particular minha. Eu já tenho contado aqui no canal que desde 2023 eu passei a buscar mais a Deus, tive um processo meu de retorno, para os caminhos do Senhor, dentro de um contexto de situações adversas. E uma das coisas que me afastava, do evangelho, de certa forma, do desejo, de inclusive de congregar, era o fato que eu olhava muito para os escândalos. A minha atenção estava muito focada nas heresias, nos dogmas, na inclusive, nos escândalos, como eu falei, daqueles que muitas das vezes professam a fé, mas acabam fazendo o contrário, e isso me deixava, de certa forma, indignado. Por um lado, indignado, por outro, obviamente, a minha carne, ela também estava tendendo para as coisas desta vida. E eu, por conta própria, busquei, sair em nome daquela coisa da liberdade. Passei a vida toda na igreja, então vou usufruir um pouco do mundo, como se fala, né? Então foi essas duas coisas. Por um lado, esse olhar somente para os erros, as heresias, o falso cristianismo, os desvios de conduta, o pecado de muitos que se dizem líderes, mas querem extorquir as pessoas, principalmente no evangelho da prosperidade. Isso tudo me envergonhava, como cristão. Eu deixei de ter o desejo, na época ali, com uns 20 e poucos anos, de ser, digamos assim, considerado um cristão juntamente com esses outros. Também, sou em relação ao apego com a política, que na época muitas igrejas estavam, voltadas para esse lado da política. Mas em 2023 eu tive uma experiência diferente com Deus. Fui para um culto em Arapiraca e Alagoas, né. E lá o Senhor falou ao meu coração e em determinado momento eu perguntei ao Senhor: "Mas o que é que está me prendendo para voltar aos teus caminhos, né?" E, obviamente, na mesma hora surgiu na minha mente tudo aquilo que precisava ser corrigido também na minha vida, inclusive revelando, dessa forma a minha hipocrisia, que eu estava olhando muito dos erros dos outros, erros do cristianismo, mas eu também tinha aspectos a melhorar, a corrigir, a me arrepender, para que de fato o Senhor fizesse, a sua obra em meu coração, principalmente. Porque a salvação é individual, a salvação é um processo seu de encontrar-se com Jesus, um Jesus que se revela ao homem individualmente. Esse é o grande processo da salvação, o chamado. E, pois bem, uma das palavras que eu recebi foi justamente essa: "Faça você a diferença", O Espírito Santo falou ao meu coração, dessa forma: "Faça você a diferença. Não fique olhando para quem não faz ou deixou de fazer, ou pelos erros de um, erro de outro. Seja você o cristão que os outros não são." E dessa forma, quando nós buscamos ser fiéis ao Senhor, independente do que os outros fazem em nome do cristianismo, nós nos tornamos firmes e constantes na presença do Senhor, inabaláveis, indesviáveis. Pode vir um escândalo que for. Às vezes as pessoas me mandam escândalos: "Olha, o pastor evangélico fez tal coisa, roubou o dízimo, aquele outro caiu em adultério, em prostituição." Mas a minha fé hoje não está firmada em homens e nem instituições, inclusive, nem em placas, porque também toda instituição terá elementos humanos, vão ter pessoas ali na frente que podem, cair, podem falhar. E se eu estiver com meus olhos fitados somente numa estrutura religiosa, numa placa de igreja ou em a figura de um grande líder, eu vou
fatalmente me decepcionar com essas pessoas. Então os nossos olhos devem estar voltados para Cristo. Ele é que é o nosso modelo, o nosso exemplo de ser humano perfeito, né? 100% homem, 100% Deus. E tem um texto aqui que fala justamente sobre esse ato de fazer a diferença. Ao invés de reclamar, de apontar quem não faz, você deve fazer, você deve ser um exemplo de cristão, ser uma referência para os outros, inclusive. Em Mateus 5,14, versículo 14 a 16, o Senhor Jesus fala assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, o cristão convertido de fato, ele tem uma experiência individual com Deus, o Senhor se revela ao coração dele, independente do erro de alguém, da falha de um líder. Podem cair 1000 do lado dele e 10.000 à sua direita, que nem fala o Salmo 91, mas esse cristão que é firme no Senhor, ele não será atingido, porque a experiência dele não é teórica, mas é uma experiência prática, a experiência com um Jesus vivo que se revelou ao seu coração. E eu pude ter experiências, inclusive sobrenaturais com Deus, sonhos, revelações, tudo isso no meu processo de retorno, que atestou que Jesus está vivo e o amor dele é gigantesco pelas nossas vidas, né. Então, quando nós alcançamos essa experiência, nós também passamos a testificar que Cristo vive, que Cristo nos transformou e através inclusive das nossas boas obras, como o texto fala. Tiago diz, né, também aqui e no capítulo 2 da Epístola de Tiago, versículo 17 ao 22, ele fala: "Assim também a fé sem obras é morta. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras." Então, aquele que de fato crê em Deus, que foi transformado pelo Espírito Santo, ele não está preocupado com o que os outros fazem ou deixam de fazer. Obviamente, é o nosso papel também combater as heresias, combater os escândalos. Isso, mas nenhum escândalo pode ou deve interferir na sua comunhão pessoal com Deus, porque você está firmado numa experiência real com Cristo que se revelou ao seu coração. E agora você também vai testificar que Cristo vive através das suas obras. Você vai ser um bom profissional no seu emprego, vai ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, um bom amigo, e através desses atos de amor, você vai também fazer a diferença nesse mundo que já está, jaz no maligno, né, já está prestes à sua condenação. Então, ao invés de nós colocarmos nossa atenção somente nos desvios de conduta, inclusive no falso cristianismo que está aí, e é desde muito tempo, né? Os religiosos, a hipocrisia religiosa, ela acontece desde os tempos de Jesus. E ele inclusive combateu esses falsos mestres, inclusive, que conheciam Deus de lábios, mas o coração era duro, um coração distante do Senhor. E ele fez questão de combater isso. Nós devemos seguir, portanto, o exemplo de Cristo. Devemos combater o falso cristianismo, combater esses desvios através, primeiramente, da palavra de Deus, que é a espada, né, que sai da boca do Senhor, que é capaz de discernir o que é bem, o que é mal, o que é reto, mas também através dos nossos atos de amor, nós devemos mostrar que a nossa experiência não é com a religião, não é com a placa de igreja, não estamos firmados em homens, nem em promessas vazias, mas estamos firmados no Senhor, que é o nosso Salvador, independente do que as pessoas pensam, independente do que se faça, inclusive, dentro desse escopo da religião. E por fim, quero deixar também aqui João, capítulo 2, versículo 6, né, primeira epístola de João, ele diz assim: "Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou." Então, é essa a grande diferença em quem diz servir a Cristo e em quem serve a Jesus de fato.
quem serve a Jesus, ele manifesta essa fé através dos seus bons frutos. Não que as obras gerem salvação, mas elas testificam que nós fomos salvos, encontrados e remidos pelo Espírito Santo. Então, não pode a árvore boa dar maus frutos. Isso aí é também uma grande verdade bíblica que nós devemos aplicar nas nossas vidas. E também, para finalizar, esse vídeo ele também nasce como resposta a um comentário que eu vi nas redes sociais, uma mulher que estava criticando, né, de todas as igrejas. No vídeo, um pastor criticava o evangelho da prosperidade. Essa mulher pontuou, da seguinte forma: "A quem dera metade das igrejas e dos líderes pregassem isso". Aparentemente, né, ela teve até uma boa intenção, né, mas primeiro que é uma afirmação, um pouco equivocada, porque ela está generalizando toda a experiência cristã, né, no Brasil e no mundo, e pressupondo que todas as igrejas estão corrompidas, que não é a verdade, né. Inclusive, eu já congrego há mais de 20 anos, né, na Igreja Cristã Maranata, e uma das características da nossa igreja é o voluntariado. Não, você nunca vai ver ninguém pedindo dízimo em culto, porque o mais importante é a sua experiência com a palavra, com a doutrina, com o Espírito Santo que se revela no coração de cada um. É isso que é o determinante, né, nos nossos cultos. E convido você, inclusive, a tirar a prova. Isso foi também um elemento que fez parte da conversão de meu pai, porque ele também tinha esse tipo de argumento: mas nenhuma igreja presta, toda igreja só existe pastor ladrão. E aí, uma vez ele foi convidado, chegou nas nossas igrejas, né, a Igreja Cristã Maranata, está espalhada também no Brasil e no mundo, e ele viu que ninguém pediu dinheiro a ele, né. E ele achou aquilo curioso e, graças a Deus, teve uma experiência com o Senhor depois e chegou até o ministério. Então, nós devemos ter cuidado com algumas generalizações, e aí eu respondi a essa mulher da seguinte forma: mas por que você não prega isso, né? Ao invés de ficar criticando, pregue isso, faça, né? Porque Deus só precisa de um fiel para que ele realize a sua obra". Foi assim no passado, com Moisés, com Abraão, que creram na promessa, com Josué e Calebe, os únicos que entraram na terra prometida, porque foram fiéis a Deus. Também com Elias, contra os 450 profetas de Baal, e o próprio Cristo, que desafiou toda a estrutura religiosa ali dos fariseus, saduceus. Com Lutero na Reforma Protestante, que ele teve a coragem de desafiar toda aquela podridão e da hipocrisia religiosa da igreja, né, romana na Idade Média. E pode ser assim hoje, se você também se posicionar, se você quiser fazer a diferença, ser o cristão que os outros não são, segundo até a sua própria opinião, a sua visão. Então seja, faça, não dependa dos outros, não fique colocando a sua fé em homens, nem pontuando só o que precisa ser feito, o que está de errado. Tome uma postura, se levante. E eu, desde 2023, recebi essa palavra, e o Senhor falou ao meu coração, e desde lá eu tenho buscado a fazer a diferença também, na minha igreja local, na minha casa, no meu lar, na minha vida prática também. E pois bem, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo desse canal. Muito obrigado.